o pão feito de milho, cará e batata. Pela família do meu pai, como descendentes de alemães, eles gostavam do fubá branco. Portanto, o milho branco era moído, era feito fubá, e com aquele fubá branco, a minha mãe fazia os pães, porque ela fazia de acordo com os gostos do meu pai, veja só. Mas na família da minha mãe, Sanches, descendentes de espanhóis, faziam com fubá amarelo, ou seja, o milho normal, aquele milho, o grãozinho amarelado, né, que a gente conhece. Então, fazia o fubá amarelo, logo o pão era amarelo. E eu gostava de ir na casa da minha avó Nair e na casa do meu avô Maximiliano, porque lá tinha o pão de milho, cará e batata, mas o milho amarelo. Lá em casa era o milho branco. Este pão feito de milho, cará e batata, ele era, vamos dizer assim, mais simples. Não havia necessidade de comprar o trigo, porque lá em casa nós tínhamos em abundância o milho, portanto, era barato. Vocês estão entendendo agora? Então, durante a semana nós tínhamos o pão de milho e no sábado e domingo, aí sim, aí tínhamos o pão de trigo que a minha mãe fazia. E era muito gostoso aquele pão de trigo que a minha mãe fazia. O pão de milho, cará e batata também, mas, claro, nós esperávamos ansiosamente o sábado para termos aquele pão de trigo. Por que estou falando sobre pão? Porque para nós lá em casa o pão era essencial. O pão era o alimento extremamente necessário que levávamos para a roça para comer lá na roça. O pão nos sustentava. O pão era realmente algo assim muito importante. E Jesus, ele declarou-se como o pão da vida. Você lembra disso? Olha aqui, João capítulo 6 e verso 48. Um verso muito pequeno. Jesus fez questão de dizer: eu sou o pão da vida. Interessante que tem um ponto aqui. Eu sou o pão da vida. Não é uma vírgula, não é 2 pontos, não. É um ponto final. Eu sou o pão da vida. Viram só a entonação da frase com o ponto final? O que significa isso? O que Jesus quis dizer com isso? Ele é o essencial para a nossa vida. Ele é exatamente o que precisamos na nossa vida. Em vários pontos aqui em João capítulo 6, ele aborda isso. No verso 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Vocês estão vendo? Isso aqui é estar satisfeito, como muitas vezes eu falo, como meu amigo Carlos McCord fala. Isso aqui é a satisfação de Cristo em nós, que é completa. Eu sou o pão da vida e aquele que vem a mim nunca terá fome. Você não vai ter necessidade de receber alimento de outra fonte, porque Jesus vai satisfazer você. Mas tem mais ainda, tem João 6 e 32 que diz: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Jesus gostava de abordar o pão, tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus se lembra do pão. Mas eu quero focar aqui e quero finalizar também, porque já é o suficiente. Exatamente. Jesus é o suficiente. Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Você está satisfeito em Cristo Jesus? Procure estar satisfeito em Cristo. Se tem alguma insatisfação no seu coração, é porque você tem necessidade de entender esta palavra na sua essência. Preste atenção nesse detalhe. Se há uma insatisfação no seu coração,
Se pensamentos contrários na sua mente deixam você sem satisfação, observe esse detalhe. Você precisa orar junto comigo agora. Jesus, eu quero que sejas a minha satisfação completa a partir de hoje, porque te declaro, Jesus, como o pão que necessito, como o pão que me satisfaz. Te declaro, Jesus, como tudo que eu preciso. Jesus, tu serás o suficiente para mim. Jesus, tu és tudo para mim. E declaro isso hoje com meu coração. Que Deus lhe abençoe. Que Jesus seja o seu tudo. Que Jesus seja o seu pão. Até amanhã.